Boa noite, irmãos, graça e paz. Que nós vamos testemunhar de fato do que Deus tem feito ou do que vimos e ouvimos do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que já está no meu coração há alguns dias, que se encontra no livro de João, capítulo 6, e tive o privilégio de que o pastor pregou domingo agora, e falou sobre toda a vida de Pedro. Então, eu agora não vou precisar falar tanta coisa e vou falar o que Deus colocou no meu coração, tá certo? Vamos lá. João 6, do 66 ao 68. Mesmo assentados, mas com toda reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler o texto. João 6, do 66 ao 68, que diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Amém? Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Vamos pedir que Ele nos ajude a desse texto tirar lições para as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor nesse momento e eu quero pedir, Senhor, especialmente que o Senhor continue falando no nosso coração, nos dando, Senhor, a certeza, nos dando a condição de podermos entender esse texto, que o Espírito Santo do Senhor nos auxilie, Senhor, e que todas as lições aqui, todos os princípios aqui ensinados, que possamos colocar em nossos corações e praticar. Ajuda-nos, Espírito Santo do Senhor, a compreender e a transmitir a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, como falei, teve o privilégio de ter toda a minha introdução dita pelo pastor Austin domingo passado, que falou com muita maestria, com muita sabedoria acerca da vida de Pedro, esse homem que era um homem impetuoso, um homem que estava disposto, que quando nós vamos olhar todas as características de Pedro, nós vamos ver que ele errou muito, mas acertou demais. Então era um homem que teve momentos em que a sua própria sombra curava as pessoas. Então passou por muitas lutas, por muitas dificuldades, muitos ensinamentos. Estava aqui com o próprio Jesus, e nesse momento aqui especial, onde ele foi colocado à prova acerca de o que ele iria fazer a partir daquele momento, e ele escolheu muito bem, que nós devemos também fazer escolhas, ou ter escolhas em nossas vidas. Por isso, o que eu quero perguntar para nós: para onde iremos? Queria só dizer isso ao nosso coração: para onde iremos? Então hoje nós vivemos em um tempo difícil, e eu quero dizer que começar empolgado, como nós começamos negócios, quando começamos aulas, quando começamos alguma coisa, nós começamos muito empolgado. Então, nós começamos também muito empolgado a nossa vida com Deus. Preste atenção: quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você veio aqui na frente chorando, você veio aqui dizendo: eu quero o Senhor, eu não vivo mais sem o Senhor. Fez uma oração confessando os seus pecados, dizendo que a sua vida, a partir daquele momento, era dele, e que você não tinha mais nada de importante a não ser o Senhor. Isso, às vezes, nós fazemos, e muitos fazem na empolgação. Então, é até comum isso acontecer, mas manter o ritmo dessa frequência de busca a Deus, de estar na presença do Senhor, é o que nós precisamos ter nos nossos dias. E tem muitos métodos, muitas formas que nós podemos fazer isso. Então, eu preciso ter na minha vida o entendimento de que eu preciso estar sempre aos pés do Senhor. Eu estava perguntando a Ivo ali do meu lado, quando chegamos ali no culto, para começar o culto, antes de começar o culto, eu disse: Ivo, você sabe o que é
cerrar as garras. Estamos lendo um livro, nós os pastores, o grupo de pastores, estamos lendo um livro sobre oração, e as lições passadas, nós estávamos aprendendo sobre isso, sobre esse livro, e falou sobre essa situação de cerrar as garras. E isso me chamou muita atenção, sobre cerrar as garras. Eu perguntei a Ivo o que é cerrar as garras. Ivo, ele já esteve no sítio, já morou no sítio, já viu isso. Garras quem tem gato, leão, tigre. E não sei se você já pegou no gatinho que você tem em casa, você aperta assim na patinha dele, as garras saem assim para fora. Viu já isso, não? Não? Depois você faz isso lá no seu gato. Então, cerrar as garras é quando você pega algo que entra de uma forma que você não deixa escapar de jeito nenhum. Já viu o rato quando escapa do gato? É porque ele deixa para brincar. Mas quando ele pega de verdade. O leão, quando pega as suas presas, ele fica em cima, as garras não deixam sair para canto nenhum, porque quando entra. Hoje eu queria falar um pouco, não sobre cerrar as garras, porque nós não temos garras, mas nós temos mãos, e nós temos duas mãos, e nós precisamos nos agarrar àquele que de fato pode mudar as nossas vidas, não como presa, mas nós precisamos de Jesus de uma forma tão grande que nós precisamos nos agarrar a Ele todos os dias. Porque a empolgação não é todos os dias, mas eu e você, nós precisamos de Jesus. Nós cantamos agora que a presença de Jesus é quem muda a nossa vida, é quem muda a nossa história, é quem dá o norte para cada um de nós. Somos fracos, somos falhos e precisamos todos os dias nos agarrar ou estar na presença do Senhor. A lição que nós estávamos aprendendo, que chamou muita atenção para mim, foi sobre isso, e que o pregador Charles Spurgeon ele estava dizendo no seu sermão que o homem, o cristão, nós pastores, presbíteros, diáconos, líderes, servos, toda a igreja precisa se agarrar ao Senhor nos momentos das maiores lutas, porque é só assim que nós conseguimos vencer, é só assim que nós chegamos ao final dizendo glória ao Senhor, porque eu me agarrei ao Senhor e essa luta que foi momentânea passou. Por isso até mesmo muitos discípulos, como nesse texto aqui, e que nós lemos, quando você vai ler o contexto aqui desse texto que Paulo está falando, o discurso de Jesus era um discurso forte, e muitas pessoas que estavam ali andando com Jesus, muitos daqueles que o seguiam ao Senhor, que eram multidões, deixaram o Senhor, ao ponto de, nesse momento aqui, Jesus perguntar a eles: e vocês também, vocês não querem ir com eles? E Jesus e Pedro, no seu ímpeto, olhando que era o primeiro que respondia, como bem mencionado, parece que ele representava os discípulos, e ele disse: para onde nós iremos? Nós podemos ir, para onde nós iremos? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então nós precisamos nos agarrar ao Senhor. Então, e esses discípulos que estavam aqui, que desistiram, que deixaram o Senhor, muitos deles, eles viram os milagres, eles viram os prodígios, estavam ali sendo ensinados pelo próprio Jesus, a palavra do Senhor ardia em seus corações, e mesmo assim eles desistiram, eles fugiram, eles deixaram o Senhor. Por isso nós precisamos fazer como Pedro, ser ousado, e nos apegar e nos agarrar ao nosso Deus, ao mesmo tempo que muitos outros discípulos, eles voltaram para trás, eles deixaram o Senhor, eles foram para outros lugares, eles esqueceram daquilo que tinham aprendido do Senhor. Ao contrário disso, Pedro se agarrou ao Senhor, estava ali na presença do Senhor. Quando o Senhor o chamou, ele deixou a família, seu emprego, tudo, e foi para estar com o Senhor, para fazer a vontade do nosso Deus. Então, de uma forma muito graciosa, hoje eu quero dizer que eu e você, nós precisamos nos apegar a Jesus. Presta atenção,
nos nossos dias há uma dificuldade muito grande com respeito a apegar-se a Jesus. As pessoas deixam Jesus por qualquer coisa. Deixam Jesus porque a questão financeira está ruim. Deixam Jesus porque adoece. Deixam Jesus por várias coisas. Ao contrário, nós precisamos nos apegar ao Senhor em todas as lutas, em todas as dificuldades. Quem agora aqui não está passando por luta e por dificuldade? Quem de nós não temos momentos de dificuldade, momentos de tensão, de decisão nas nossas vidas? E a decisão, ela precisa ser tomada assim como Pedro tomou. Dizer logo: vocês querem ir embora por causa dessa luta? Você dizer: de jeito nenhum, porque só Jesus é quem tem palavras de vida eterna. É só o Senhor quem pode mudar a minha vida. É só Ele quem pode me socorrer. É só Ele quem pode fazer a obra na minha vida. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós recorremos às pessoas, aos amigos, às coisas. E pode prestar atenção, tem muita gente deixando Jesus por mínimas coisas, trocando de igreja porque se decepcionou com o irmão, indo para lugares que não pode, porque não é assim que ele entende, que compreende. Irmãos, nós precisamos nos agarrar a Jesus nesses momentos, porque só Ele é quem pode mudar as nossas vidas, só Ele é quem pode socorrer a sua vida, só Ele que pode mudar a sua história. Nós podemos fazer alguma coisa como os homens uns pelos outros, mas isso é um paliativo. Jesus, Ele trabalha no nosso coração, na nossa mente, e só Ele é que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, nós precisamos nos agarrar a Jesus todos os dias de nossas vidas. Então não deixe nenhuma influência do mal, nenhuma influência do mundo, nenhuma influência da carne o tirar da sua presença, porque é na presença de Jesus, na presença desse Senhor Todo-Poderoso, desse Deus que pode todas as coisas, que as coisas são resolvidas em nossas vidas. E eu queria pensar com vocês também um pouco nesse momento em que vivemos em tempos difíceis, e muitas lutas emocionais, físicas, espirituais, desejos de todos os lados que nos afligem, nos tentam tirar da presença do Senhor. Então é preciso que nós venhamos nos posicionar e acreditarmos que não podemos ficar cogitando do que é melhor para nós. Nós precisamos saber o que Jesus espera de nós, o que Ele quer na minha vida, o que Ele quer fazer. Então Pedro, quando deixou a sua família, quando deixou tudo o que ele tinha, todo o seu envolvimento, todo o seu trabalho, toda a sua profissão, a família, porque a Bíblia diz que ele tinha sogra, então consequentemente tinha esposa, tinha mais pessoas na sua família, ele deixou tudo isso para seguir a Jesus. Então nós precisamos tomar posição hoje, no nosso tempo, e de uma forma muito especial, eu e você. Nós precisamos nos apegar a Jesus como Senhor de nossas vidas, como aquele que é o nosso dono, como aquele que manda em cada um de nós, como aquele que é o nosso dono, Jesus Cristo. O texto diz na parte B: para onde iremos? Ele está dizendo aqui que não tem outro lugar, que não tem mais ninguém, que não tem nada que possa resolver a sua vida. Ele está aqui tomando uma posição de estar com Jesus, mesmo que você possa dizer: mas ele negou 3 vezes o Senhor, mas o Senhor perguntou a ele: você me ama, você me ama e você me ama? Mas ele estava ali dizendo: o Senhor sabe o meu coração e eu quero estar com o Senhor. Esse deve ser também o nosso desejo, esse deve ser a nossa posição. Quando eu penso aqui dessa forma em que hoje nós precisamos nos apegar mais a Jesus, eu não estou aqui, não quero falar grego, hebraico, aramaico ou outros idiomas que nós não conhecemos. O que eu quero dizer para cada um de nós nessa noite é que eu e você precisamos nos apegar mais a Jesus. Nós precisamos buscar mais a Jesus. Buscar mais a Jesus é ter mais momento de oração na presença dele. Buscar a Jesus é conhecê-lo através das Sagradas Escrituras, é ter uma vida devocional ativa, onde você escuta Deus lá no seu quarto, onde você escuta lá no seu trabalho, lá onde você estiver na maior dificuldade, você escuta Deus lhe dando direção.
direção, Deus dizendo o que você vai fazer, o que você não deve fazer, quem você deve amar, o que você deve fazer na sua vida. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. Isso é se agarrar ao Senhor aqui nesse tempo. Não é buscar as coisas do mundo, porque tem muitos se perdendo, correndo atrás dos bens materiais, das coisas desse mundo, das coisas que perecem. Pedro, ele sabia e tinha total compreensão de quem ele deveria, naquele momento, decidir e buscar. Então, às vezes, nos importamos com os benefícios que podemos perder por dizer que somos de Jesus, por estar na presença do Senhor. Muitas vezes nos preocupamos muito com o que vão falar de nós. Nós não devemos nos preocupar nada disso. Nós devemos nos preocupar o que Jesus pensa da minha vida, como Ele está olhando o meu coração. Não consigo entender, nem saber, nem o que você está pensando, nem o que passa no seu coração, mas eu quero dizer que Jesus, Ele tem todo o poder e Ele sabe do íntimo do nosso coração. Aqui no contexto aqui, Jesus sabia aqueles que iriam desistir, aqueles que iriam negar, aqueles que iriam se voltar, mas Ele sabia que tinha uns que iriam confessá-lo, que iriam, o sangue podia dar na canela, que iam ser mortos de cabeça para baixo. Ele sabia que tinha esses que estavam na sua presença. Nós precisamos ser essas pessoas hoje. O mundo, nós vamos ter muitas aflições, mas Jesus, Ele venceu e nós precisamos estar apegados a Ele em toda a nossa luta, ou em toda a nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Tem um texto que nós usamos muito na última comissão, que é Mateus 28, do 18 ao 20, onde lá no verso 18 diz que a Ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Então essa situação é o que nós precisamos entender. É esse Deus que nós precisamos nos agarrar. Ele que é o Senhor das nossas vidas, Ele que é o Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem comanda todas as coisas. E às vezes nós achamos que é a política, que é o mundo, que é os governantes aqui, mas é ao Senhor que foi dado toda a autoridade no céu e na terra. Aí quando nós entendemos isso, aí Ele manda: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós obedecemos à vontade do Senhor. Essa exigência, como nós entendemos que é a última ordem de Jesus para nós, essa exigência é boa demais de fazer, porque Ele é quem está nos comissionando, Ele é quem está nos mandando, e nós precisamos obedecer à sua vontade. E esse deve ser o nosso desejo. Eu ontem à noite, esses últimos dias, eu não tenho dormido direito. Alguma coisa no meu estômago aqui que tem me dado insônia, e tenho sonhado muito. Eu não sei se você é assim. Quando você não dorme bem, o que acontece? Sonha muito, e às vezes os sonhos são muito ruins. Muito ruim. Esses últimos dias eu sonhei um sonho que eu fiquei, porque você não tem domínio sobre o sonho. Não sei se você percebe isso. O sonho acontece, né? E eu estava num lugar e uma correria muito grande, e tinha uma pessoa que estava muito brava, matando as pessoas e tal. E quando eu fui olhar o que era, fui chamado e fui olhar o que era, aí era uma briga grande, e um dos meus irmãos estava naquela briga, e a pessoa que estava fazendo a arruaça tinha dado golpes no pescoço do meu irmão, que ele estava morrendo. E o que foi? Quando acontece isso com o irmão, o que é que você faz? Eu peguei o cabo logo, no sonho, só no sonho, viu? Mas rapaz, quando eu peguei, peguei o camarada assim, eu já ia fazer o que o irmão faz para quando alguém mata o seu irmão. E o camarada disse: me perdoe, eu não faço mais. Diz o que foi que aconteceu no sonho. Virou pastor. Oh meu Deus, deixei o camarada sozinho, fui orar pelo camarada no sonho. Então eu não tenho domínio sobre o sonho, mas aconteceu isso no sonho. O camarada que matou o meu irmão, eu estava ali na mesma hora o perdoando. Eu não entendi muito no momento, acordei até com raiva na situação. Quando você sonha
Porque como é que pode? O camarada matou seu irmão, você viu sair de sangue da garganta dele, fez muita coisa, o camarada só fez, me perdoe, eu não vou fazer mais. E eu soltei o camarada e fui orar pela pessoa, me acordei nessa hora. Então, fiquei com raiva porque não vinguei meu irmão, mas entendi perfeitamente que o sonho era um sonho de crente, de quem realmente não está se importando mais com as coisas aqui dessa terra, mas de pessoas que têm a vontade de agradar aquele que o alistou, a vontade de obedecer a Deus, a vontade de amar a Deus acima de todas as coisas. Então, nós precisamos hoje, nos nossos dias, fazer como Pedro fez, nos agarrar a Jesus na nossa vida, na nossa caminhada, e que não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Estou dizendo aqui, irmãos, é fácil demais. Mesmo você agarrado aos pés do Senhor, fazendo a sua vontade, orando de dia, de noite, sem cessar, fazendo aquilo que Ele manda através da sua palavra, você ainda passa muitas lutas, muitas tristezas e aflições, mas isso é bíblico. Nós precisamos visto que isso aconteça em nossas vidas. Amém, irmãos? Amém. Esse é o desejo de Deus para nós. Então, hoje, se você está passando por lutas, por dificuldades, se agarre ao Senhor, busque o Senhor com todas as suas forças, faça que o tempo ele seja ao favor da busca ao Senhor, gaste tempo com o Senhor e você vai ver a diferença, mesmo que alguém morra, mesmo que você perca as coisas, mas você está com o Senhor, e com o Senhor você é a maioria onde você estiver. Com o Senhor não tem como perdermos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém? Uma última atitude que nós precisamos ter, além de precisar se apegar a Jesus, nós precisamos também nos apegar a uma vida eterna. Hoje, muitas pessoas vivem como se fossem viver 200 anos, 300 anos, ganhando dinheiro com força, gastando a vida, lidando como se o dinheiro não fosse acabar, ou como se ele fosse o dono da sua própria vida. Presta atenção, hoje você trabalha quantas horas por dia? Hoje você se dedica para ganhar dinheiro quantas horas por dia? E quantos minutos você se dedica ao Senhor? Eu quero dizer aqui que a vida eterna é muito mais importante. E às vezes nós olhamos para o outro lado. Pedro aqui, na parte B, ele diz: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não é mamon, o dinheiro, não é as coisas desse mundo, não é outra decisão que ele podia ter tomado de desistir de estar com o Senhor. Ele resolveu e decidiu buscar o Senhor, adorar o Senhor, estar na sua presença. Então, a vida eterna, nós precisamos nos preocupar com ela, nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor e entender que existe uma vida eterna com o Senhor, e que ela é a mais importante que nós podemos ter. Eu estava num velório esses dias, do esposo da minha irmã que está aqui hoje nos visitando. E lá nesse momento é que nós pensamos sobre a vida eterna. E a nossa alegria naquele momento foi quando ela disse: o meu esposo, ele decidiu por Jesus. Ele se apegou a Jesus, ele confessou ele como o Senhor e Salvador. Eu fiquei feliz, por quê? Porque eu sabia que ele estava com Deus e tinha entrado na eternidade com o Senhor. Essa é a maior alegria que nós podemos ter. Esse é o melhor momento que nós passamos a ter, porque aqui nós sentimos dores, nós passamos aflições, nós adoecemos, nós não conseguimos dormir direito quando o estômago está doente, nós sonhamos o que nós não queremos, nós passamos por lutas e dificuldades, mas a eternidade é maravilhosa, ela é com Deus, é como aquele que não tem sombra de variação. Lá nós adoramos o Senhor, lá só dizemos: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Só isso nos preenche a sua presença. E às vezes isso não passa no nosso coração. Às vezes nós queremos ganhar tudo aqui, pensando que vamos viver. Aí você gasta a sua vida trabalhando demais, junta dinheiro demais, morre, seus filhos ficam brigando por causa do dinheiro, para fazer o inventário, aquela coisa toda. É uma dificuldade muito grande para outras pessoas. Então,
Eu sempre aconselho muitas pessoas que chegam perto de mim, que têm alguma condição. Eu digo, gaste seu dinheiro com a obra de Deus, com a sua família, com os seus filhos. Vá viajar, vá conhecer cantos bonitos, vá adorar a Deus com isso. Não precisa de você correr mais atrás disso, não. Mas muitos deles, a resposta é dizer, isso se acaba. Isso vai acabar. Então, se eu gastar, vai se acabar. Felizmente, essa é a resposta de muitos. Mas nós precisamos olhar para a vida eterna. Essa vida que Pedro aqui, ele colocou acima de tudo. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós precisamos olhar nessa situação em nossas vidas. A eternidade é superior e a Bíblia fala muito acerca disso. Nós olharmos nós encontramos muitas passagens que nos manda agarrar essa vida eterna e não soltar de jeito nenhum, porque muitas pessoas na caminhada desistem da vida eterna, desistem de andar com o Senhor. Nós cremos, claro, na predestinação, que se Deus o chamou, de fato você é dele, ninguém pode tomar, mas é certo e que você é dele se você estiver com ele, se você estiver fazendo a vontade dele. Você é crente e você passou quantos dias foi do São João? Bem uns 50 dias, não sei quantos dias foi. Aí você foi todos os dias lá, aí você é crente. Se Jesus voltar e você estiver lá no São João fazendo aquilo que os outros fazem lá, como é que é? Estou julgando ninguém, mas eu quero dizer que aquele que é salvo, ele está adorando a Deus, ele acredita na eternidade, ele está aqui esperando o Senhor, e ele não é enganado pelas coisas aqui desse mundo de jeito nenhum. Então, decisões difíceis foram tomadas por aqueles, porque muitas pessoas ali deixaram Jesus. Quando você vai olhar o contexto onde Pedro estava aqui, onde Jesus estava falando coisas duras para os irmãos, muitas pessoas tomaram decisões, muitos deixaram o Senhor, mas Pedro disse acerca da vida eterna, ele não abria mão, só o Senhor tinha a vida eterna para lhe dar. Então, da mesma forma é com cada um de nós. Por isso, se agarre com o Senhor. Não troque essa vida eterna por nada, nem por bens materiais, nem por coisas desse mundo que são corruptíveis e passageiras. Então, deixe o Senhor, então volte-se ao Senhor, busque o Senhor com toda a sua força, com tudo que você tem, com tudo que você é, porque a eternidade, ela é de suma importância. Em 1 Timóteo capítulo 6, verso 2 diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para o qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Nós precisamos buscar e ter essa vida eterna. Em Apocalipse capítulo 3, o verso 11, ele diz: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém o tome a sua coroa, que essa coroa não é aqui, ela é na eternidade, é onde nós vamos estar com o nosso Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13, retenha com fé e amor a Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, segundo Paulo falando. Então nós precisamos ter cuidado com essa vida que Deus nos deu, essa vida que é eterna. Em Hebreus capítulo 1, capítulo 2, o verso 1 diz: por isso é preciso que prestemos com maior atenção o que temos ouvido, para que jamais venhamos nos desviar. Então, eu e você precisamos pensar na vida eterna todos os dias. Estamos aqui de passagem. Você pode até viver 100 anos, mas você um dia vai encontrar com o Senhor. E você precisa ter feito uma decisão importante, como Pedro fez. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém, irmãos? Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria orar com vocês nesse momento. E eu queria orar com você e queria que você ficasse de pé e dissesse: o Senhor me ensina a cerrar minhas garras, ou agarrar o Senhor com as minhas duas mãos, como um ímã se aprega no aço, que nós vamos nos agarrar
ao Senhor Jesus todos os dias de nossas vidas, até que Ele volte para nos buscar e que venhamos encontrar com Ele nas nuvens, adorando e glorificando o seu nome, para viver uma eternidade com Ele para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos louvar o teu nome, e eu quero pedir, Senhor, em o nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a buscar o Senhor com toda a nossa força, a buscar o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, que tudo seja para a sua glória, para o seu louvor, que a nossa vida seja para agradá-lo, que a nossa vida seja para ser gastada aqui nessa terra, buscando o Senhor, adorando o Senhor com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, para a glória do seu nome. Não nos deixe, Senhor, ser enganado por nada, que nós venhamos estar, Senhor, convicto daquele que nós amamos, daquele que nós decidimos como o Senhor das nossas vidas, que é Jesus, o ressurreto, aquele que está à direita de Deus, que intercede por nós, que guarda, que guia e que transforma a vida do seu povo, e que está conosco todos os dias, nos abençoando, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor nos abençoe de uma forma graciosa, e que todos nós que estamos aqui venhamos nos agarrar a Ele com toda a nossa força, com as duas mãos que nós temos, que viemos dizer como Jacó ali no Val de Jaboque, quando estava lutando com o anjo: eu não solto o Senhor, enquanto o Senhor não me abençoar. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.